Olá, pessoal. Então, voltando, né, ao nosso vídeo sobre equações e inequações trigonométricas. Vamos falar agora, então, da equação tangente de alfa igual a tangente de beta. Então, se tangente de alfa igual a tangente de beta igual a t, né, a essa medida AT aqui, nós temos aqui, né, o eixo das tangentes, que é esse eixo que a gente coloca aqui. Então, as imagens de alfa e beta estão sobre a reta R, determinada por O e T, né? A gente faz essa reta aqui que passa pela origem O e por T, estão em P e P'. Então, a gente tem aqui os pontos P e P'. Temos duas possibilidades novamente, né? Alfa e beta têm a mesma imagem, eles representam o mesmo ponto, então ou esse ponto aqui, ou esse ponto aqui, ou eles têm imagens simétricas, né? Um está aqui, o P, e o outro está no P'. Né? Simétrica em relação ao centro do ciclo, né? Simétrica aqui em relação ao centro do ciclo. Em resumo, nós temos tangente de alfa igual a tangente de beta. Se alfa igual a beta mais 2kπ, ou, então vamos fazer lá um caso, né? Nós temos aqui o nosso ciclo, o eixo das tangentes, que eu acho um pouco difícil fazer aqui. A gente tem aqui o eixo das tangentes, que toca aqui nesse ponto, né? Não toca tanto a circunferência aqui, que o meu desenho não é muito bom. E aí, por exemplo, se tivermos aqui, por exemplo, quando aqui é 1, né? Aí nós temos o ângulo de 45, que é π por 4. E quem vai ser esse ponto aqui? É π, então aqui meia volta em radianos π, mais esse tamanho aqui, que é π por 4, né? Aqui é π por 4 e aqui também é π por 4, né? 45 graus divide o ângulo de 90 em dois ângulos de 45 aqui, né? Então fica 45 π por 4 e aqui também esse arco tem valor π por 4. Então, para encontrar esse daqui, eu faço π mais π por 4, que é 4π 4 mais π por 4, 5π por 4. Então, esse ponto aqui seria o 5π por 4. O que eu fiz para encontrar ele? π mais esse ângulo aqui, né? Bom, então, ou eles são representados aqui pelo mesmo ponto, né? Alfa igual a beta mais 2kπ, ou alfa é igual a π mais beta, né? Mais 2kπ. Somar π, né? Quando eu somo π aqui, eu caio naquele caso lá que a gente fez, que ficava aqui, a gente colocou em evidência e tudo mais. Eu fico com beta mais, né, no vídeo anterior. Fico com beta mais, posso colocar o π em evidência, e fica 1 mais 2k. Então, tá vendo? Olha, a gente fica aqui com todos os números, né? Aqui, quando eu coloco 1, eu tenho uma volta. Mas quando eu coloco 1 aqui, eu tenho as meias voltas também. Vocês concordam? Alfa igual a beta mais 2kπ vai me dar quem? Então, se esse ponto aqui, se eu somar, né, a beta, se esse é o beta, eu somo 2kπ, eu somo 2π, ando uma volta.
ando 2 vezes 2π, ando 2 voltas, né? Agora, aqui tem mais um, né? Então, eu vou andar meias voltas aqui também, né? Tanto vou andar uma volta inteira, quanto vou andar uma volta e meia. Então, eu estou andando, olha, e aqui no ciclo dá para perceber que isso está acontecendo, olha. Então, ou é esse ponto, ou como que eu chego nesse ponto aqui? Somo π, não é? Somo π. E para chegar de volta nesse ponto, somo π. E para chegar de volta nesse, somo π. E assim por diante. Então, esses dois casos aqui se resumem a alfa igual a beta mais κ. Bom? Então, tangente de alfa igual a tangente de beta quando alfa igual a beta mais κ. Então, tangente de x igual a 1. Quando que é igual a 1? A gente acabou de fazer aqui, né? Quando o ângulo é de 45 graus ou em radianos π por 4. Então, posso fazer tangente de x igual a tangente de π por 4. Quando que isso acontece? Então, vou escrever o conjunto de solução, escrevendo aqui em conjuntos, né? São os x pertencentes aos reais, tais que x igual a π por 4 mais κ. Agora, cotangente de x igual a raiz de 3, né? Se cotangente de x igual a raiz de 3, o que é a cotangente? É 1 por tangente, né? Então, tangente de x é igual a 1 por raiz de 3. O que é 1 por raiz de 3? 1 por raiz de 3, racionalizando, nós multiplicamos numerador e denominador por raiz de 3. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, 3. Então, qual é o representante para tangente igual a raiz de 3 por 3? É o ângulo de 30 graus, ou em radianos π por 6. Então, eu tenho tangente de x igual a tangente de π por 6. Então, meu conjunto de solução é igual ao conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x igual a π por 6 mais κ. Resolva as equações abaixo. Então, seno de x menos raiz de 3 vezes cosseno de x igual a 0. O que a gente pode fazer aqui? Então, essa parcela aqui nós podemos, né, passar para o outro lado da igualdade, ou imaginar que estamos somando essa parcela dos dois lados. Ficamos com seno de x igual a raiz de 3 vezes cosseno de x. O cosseno que está multiplicando, eu posso passar dividindo. Então, fica seno de x. Fica seno de x por cosseno de x igual a raiz de 3. Seno de x sobre cosseno de x é tangente de x. Então, tangente de x igual a raiz de 3. Né? Tangente de x igual a raiz de 3, a gente tem lá nos nossos ângulos notáveis, que é o ângulo de 60 graus, ou em radianos, né? Tangente de π por 3. Então, fica a minha solução, né, o S igual ao conjunto dos x pertencentes aos reais, tais que x igual a π por 3 mais κ. Vamos ver agora inequações fundamentais, né? De novo, vamos falar de f e g, funções trigonométricas, da variável real x, né? E resolver a inequação f de x menor que g de x significa obter o conjunto S, que é o conjunto solução ou conjunto verdade, dos R para os quais f de R menor que g de R, né? Essa sentença aqui é verdadeira. Quase todas as inequações trigonométricas podem ser reduzidas a inequações de um desses 6 tipos aqui. Seno de x maior que m, seno de x menor que m, cosseno de x maior que m, cosseno de x menor que m, tangente de x maior que m,
ou tangente de x menor que m, em que m é um número real dado. Então, por esse motivo, esses 6 casos aí são denominadas inequações fundamentais, e nós vamos aprender a resolvê-las. Então, resolução de seno de x maior que m. De novo, a gente está olhando para o nosso ciclo trigonométrico. Digamos que o nosso m é essa medida aqui, né? Então, a gente está olhando para o eixo dos senos, né? Seno de x, e aqui está marcado o nosso m, maior que m. Então, quando que seno de x é maior que m? Nesses valores aqui, né? Nesses valores aqui, seno de x, né, é maior que m. E corresponde a quais x? A esses x aqui que estão em vermelho no ciclo trigonométrico, né? Como é maior, então a gente coloca aqui, ó, bolinhas abertas, né? Se fosse maior ou igual, a gente pintava essas bolinhas. Então, está nesse intervalo aqui. Claro que esses valores aqui no ciclo, né? Então, para cada valorzinho desse daqui, né, real, tem ele mais uma volta, mais 2 capi aqui. Então, vamos ver um exemplo, né, de inequação seno de x maior que m. Então, resolver a inequação seno de x maior ou igual a menos 2, a menos raiz de 2 por 2. Procedendo conforme foi indicado, nós temos. Então, a gente vai olhar aqui para o nosso ciclo. Menos raiz de 2 por 2, né? Menos raiz de 2 por 2 está aqui. Se fosse raiz de 2 por 2, qual correspondente lá ângulo notável que nós teríamos? Nós teríamos π de 4, né? 45 graus. Então, nós olhamos aqui, né? As simetrias. Então, como que eu encontrei esse 7π por 4 aqui? Eu fiz 2π menos π por 4. 2π menos π por 4 é igual. Eu vou multiplicar e dividir por 4, então fica 8π por 4 menos π por 4. Eu tenho denominadores 4, 8π menos π, 7π por 4. Assim que a gente acha esse valor. E esse valor aqui? Esse valor eu posso fazer. Eu sei que aqui é π, então eu vou fazer π mais a medida desse arco aqui, que é π por 4. Então, vou fazer π mais π por 4, que fica 4π por 4 mais π por 4. Então, 5π por 4. Foi assim que eu encontrei esse valor aqui. Então, eu quero que seno de x seja maior ou igual a menos raiz de 2 por 2. Então, tá aqui, né? O seno é maior aqui. E quais são os valores de x, né? Que são solução? São os valores reais que estão aqui em vermelho no ciclo, né? Que vai de 7π por 4 até 5π por 4. Porém, o nosso ciclo começa no zero, então tem que tomar muito cuidado. Primeiro vai de 0, eu vou olhar 2 intervalos aqui então. Não posso colocar de 7π por 4 até 5π por 4, porque o 7π por 4 aqui é maior que 5π por 4, senão não vai fazer sentido. Então, eu olho, olha, começa no zero. Então, vai de 0 até 5π por 4, né? Então, 0 mais 2 capi. Por que o mais 2 capi? Porque é o zero e todas as outras voltas, ó, que voltam aqui no zero. Então, 0 mais 2 capi menor ou igual a x menor
que 5π por 4. Mais 2κπ. Ah, então aqui, olha, acho que tem um erro. Aqui não tem o igual, né? É seno de x maior que menos raiz de 2 por 2, né? E aí, então, eu vejo esse intervalo de 0 a 5π por 4, só que eu coloco 2κπ, olha, porque representa todas as outras voltas. Depois, eu olho esse intervalo aqui, que vai de 7π por 4 até 2π. Tá vendo? Olha, esse intervalo aqui, esse trecho não conta, e depois esse intervalo de 7π por 4 até 2π. E considerando as voltas, né? Então, fica 7π por 4 mais 2κπ menor que x, menor que 2π mais 2κπ. Por que aqui não tem o igual? Porque eu já estou contando esse ponto aqui, né, como zero. Então, não preciso pôr o igual aqui. E aqui tem o igual porque eu estou contando zero, né? E aí, o conjunto de solução são os x pertencentes aos reais, tais que 0 mais 2κπ menor ou igual a x, menor que 5π por 4 mais 2κπ, ou 7π por 4 mais 2κπ, menor que x, menor que 2π mais 2κπ, tá bom? Então, a solução aqui dá na equação seno de x menor que m. Então, a história é a mesma, né? Nós vamos olhar o valor no eixo dos senos. Então, por exemplo, seno de x menor que meio. Quando eu tenho meio, quando é maior, são valores maiores, quando é menor, são os valores menores. Então, eu sei que é um ângulo notável, né? Quando o seno de x é meio, que é o ângulo notável 30 graus, ou em radianos, π por 6. Como que eu fiz para encontrar esse 5π por 6 aqui, né? Olhando no eixo, os valores menores que meio são esses aqui, ó. Se aqui é meio, então os valores menores estão aqui. Por que as bolinhas estão abertas aqui, ó, e não fechadas? É bolinha aberta porque é o menor e não o menor igual, tá bom? E aí, os valores de x, então quando que seno de x menor que meio? Ah, para esses valores aqui, ó, no eixo. Mas quais são os valores de x? Estão aqui no ciclo. São esses valores aqui em vermelho no ciclo, tá bom? E aí, como que eu encontrei esse 5π por 6? Ele é simétrico aqui. Eu sei que aqui é π. Então, para encontrar esse 5π por 6, eu posso fazer π, que é a minha meia volta, né? Menos quanto? Menos π por 6. Então, fica 6π por 6 menos π por 6, que dá 5π por 6, tá bom? Foi assim que eu encontrei esse valor. E agora, o que que eu tenho? Novamente, olha, o ciclo começa no zero, né? Não tem como eu colocar de uma vez só. Então, vai de 0 a π por 6, que eu coloco. Ah, mas não é só o zero, é o zero e todas as outras voltas, né? Mais 2π, mais 2π, mais 2π, então mais 2κπ. Então, 0 mais 2κπ menor ou igual, porque eu estou considerando o zero, ó, ele está dentro, por isso que tem esse igual, a x menor que π por 6 mais 2κπ, tá bom? Falei desses pontos aqui, de 0 a π por 6. Aí, esses pontos aqui eu não considero, ó. Começo em 5π por 6 com bolinha aberta e vou até 2π, né? Então, fica 5π por 6 mais 2κπ menor que x, menor que 2π mais 2κπ. Aqui não tem um igual, porque o 2π está contando, mas ele já está contando aqui no zero, tá bom? Então, conjunto de solução, x pertencente aos reais, tais que 0 mais 2κπ menor ou igual a x, menor que π por 6 mais 2κπ, ou 5π por 6 mais 2κπ, menor que x, menor que 2π mais 2κπ, tá bom?
Os outros são bem parecidos, então cosseno de x maior que m, né? Vamos direto para o exemplo. Então, cosseno de x maior que raiz de 3 por 2, né? Vou olhar o eixo dos cossenos. Aí eu tenho aqui a medida, raiz de 3 por 2. É cosseno de quem? Lá nos meus ângulos notáveis. Ah, de 30 graus. 30 graus ou em radiano π por 6. Como que eu encontro aqui esse 11π por 6, né? Eu faço 2π menos π por 6. Então, fica 12 π por 6 menos π por 6, que dá 11 π por 6. Foi assim que eu encontrei esse 11 π por 6. Bom, então eu quero cosseno de x maior que esses valores, né? Então, aqui no eixo aqui dos cossenos, quais valores são maiores que raiz de 3 por 2? Esses aqui, ó. Mas para quais valores de x eu tenho esses valores maiores, né? Ah, de 11 π por 6 até π por 6. Mas eu posso escrever assim? Não, porque aqui, olha, é o zero. Então, vai de 0 a π por 6, continuando a volta. E de 11 π por 6 até 2π. Então, olha, 0 mais 2κπ, que é 2κπ, menor ou igual a x, menor que π por 6 mais 2κπ. Ou, então, eu considerei esse pedacinho aqui, ó. Aí, aqui não tem, aqui. 11π por 6 até 2π. 11π por 6 mais 2κπ menor que x, menor que 2π mais 2κπ. E aí, no conjunto de solução, né, eu escrevo direitinho aqui, mas coloco o que eu acabei de encontrar, tá bom? Para cosseno de x menor que m, a mesma história. A gente vai olhar aqui no ciclo trigonométrico. Então, cosseno de x menor que menos meio. Estou olhando em cosseno de x. Então, aqui, esse eixo U é o dos cossenos. Então, menos meio está mais ou menos aqui. Eu quero menor que menos meio. Então, são esses valores aqui. Cosseno de x é menor que menos meio aqui. E para quais valores de x, né? Para esses valores que estão em vermelho no ciclo trigonométrico aqui, para esses valores, né? Lembrando dos ângulos notáveis, se aqui é menos meio, eu tenho meio aqui desse lado. Cosseno de meio é quem? Lembra que a gente na tabelinha, seno, cosseno, tangente, a gente colocava 30, 45, 60. Então, cosseno de meio era 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, é 60, né? 60 graus. 60 graus, ou em radianos, π por 3. Então, se aqui é π por 3, como que eu faço para encontrar esse valor aqui? Eu sei que aqui é π por 2, olha. Né? 0, π por 2, eu posso fazer π por 2, e aqui é π. Então, eu posso fazer π menos esse arco aqui que eu sei que é π por 3, né? Então, vamos fazer π, que é a meia volta, menos esse arco aqui, que é π por 3. Fica 3π por 3 menos π por 3, que dá 2π por 3. Foi assim que eu achei esse valor. E para encontrar esse outro valor aqui, como que a gente pode fazer? Eu sei que é simétrico aqui. E se esse arco aqui mede π por 3, esse daqui também. Aqui é π. Então, eu posso fazer π mais π por 3. Fica 3π por 3 mais π por 3, 4π por 3.
Então, foi assim que eu encontrei esse valor. E aí, eu posso colocar aqui de 2π por 3 até 4π por 3? Posso ou não? Nos outros, olha, envolvi o zero aqui no meio. Aqui não, né? Olha, 2π por 3 é menor que 4π por 3. Então, eu posso falar ó, que vai de 2π por 3 até 4π por 3. E com as respectivas voltas, né? Por que a bolinha está aberta aqui e eu vou usar o menor? Porque aqui, olha, é menor. Então, fica 2π por 3 mais 2κπ menor que x menor que 4π por 3 mais 2κπ. E aí, no meu conjunto solução, eu coloco o conjunto com a notação certinha, né, dos x pertencentes aos reais, com o que eu acabei de encontrar, tá bom? Tangente de x maior que m. Então, a mesma história, a gente vai olhar lá no ciclo. Então, por exemplo, tangente de x maior que 1. Quando que tangente é 1, lembrando lá dos nossos ângulos notáveis, né? Quando a gente tem um ângulo de 45 graus ou em radianos π por 4, não é isso? Eu quero que seja maior que 1. Então, lembra, olha, a minha tangente aqui, esse aqui é meu eixo das tangentes, não é isso? Se marca 1 aqui, quais vão ser os valores maiores que 1? Serão esses aqui, né, no eixo das tangentes. E para quais x? Ah, para esses x aqui, ó. Que eu vou traçar valores aqui, ó. Então, são para esses valores aqui, né, que a gente vai começar a traçar reta aqui, ó. A gente traça no eixo, né, aqui sempre vai dar valores maiores. Então, para esses pontos aqui e esses pontos aqui, né. A partir de π por 2, ó, serão valores negativos, não é isso? Então, eu tenho aqui dois trechos de novo. De π por 4 até π por 2, né? Em π por 2 não existe a função tangente. E de 5π por 4 até 3π por 2. Em 3π por 2, ó, fica uma reta paralela, né, ao eixo das tangentes, não existe também. Então, e as respectivas voltas, né, para cada valor. Então, π por 4 mais 2κπ menor que x menor que π por 2 mais 2κπ, ou 5π por 4 mais 2κπ menor que x menor que 3π por 2 mais 2κπ. Quando eu falo assim, parece uma coisa muito grande, né? Mas, na verdade, a gente resolveu aqui no ciclo, olha, que é de π por 4 a π por 2 e 5π por 4 até 3π por 2. Lembrando que como que eu encontrei aqui o valor de 5π por 4? Foi por simetria, né? Eu encontrei aqui o π por 4, que é 1, que é 45 graus em radianos π por 4. Como que eu fiz para encontrar esse 5π por 4 aqui? Eu sei que, né, aqui como é 45 graus, ou eu somo π por 4 aqui, ou eu subtraio de 3π por 2, π por 4, né, e encontro 5π por 4, tá bom? E, na verdade, né, apesar de parecer bem grande, a gente só pegou esse intervalo, olha, de π por 4 a π por 2, só que aparece o mais 2κπ, né? Depois a gente pegou de 5π por 4 a 3π por 2, mas também aparece mais 2κπ, que são as voltas, né? Aquele ponto, né? Ele representa várias voltas ali, porque a gente está considerando os reais. Bom, como que a gente pode resumir isso, né? A gente pode resumir, porque quando a gente pega o π por 4, a gente pode escrever dessa forma como está aqui mesmo, né? Colocar no conjunto solução essa parte enorme, ou essa parte enorme está certo. Só que quando a gente pega
aqui os valores, né, maiores aqui que π por 4, ou eu penso que eu estou pegando, né, mais uma volta, ou eu penso que eu estou indo de meia em meia volta. Então, é esse valor aqui e a meia volta dele vai estar aqui. A outra meia volta dele volta nele, né? Então, eu também posso escrever dessa forma, ó, π por 4 mais κπ menor que x menor que π por 2 mais κπ, né? Pensando nas meias voltas aqui. Mas a primeira forma também está certa, tá bom? Resolução de tangente de x menor que m. Então, vamos ao exemplo. Fica tangente de x menor que raiz de 3. Então, como que eu resolveria isso daqui? Eu lembro dos ângulos notáveis, né? O representante lá, né? Quando a gente estava trabalhando só com triângulo. De raiz de 3, a tangente de 60 graus é raiz de 3. 60 graus ou, em radianos, π por 3. Não é isso? E eu quero que tangente de x seja menor que raiz de 3. Então, olha, no eixo das tangentes, eu tenho raiz de 3 aqui. Para quando é menor? Para baixo desse valor. Então, quem que é para baixo desse valor? Para cima desse valor vai ser aqui de π por 3 até π por 2 e 4π por 3, né? A gente achou tudo por simetria aqui, até 3π por 2. Então, os menores serão esses que estão em vermelho no ciclo, né? De π por 2 até 4π por 3 e de 3π por 2 até π por 3. Só que a gente não vai poder escrever esses dois intervalos aqui, ó, porque começa no zero o ciclo. Então, vai ser de 0 a π por 3, de π por 2 a 4π por 3 e depois de 3π por 2 até 2π. Que foi exatamente isso que a gente escreveu aqui, né? 0 mais 2κπ, ou simplesmente o 2κπ, menor ou igual a x. Por que menor ou igual? Porque eu estou contando o zero aqui, ó. Se eu colocar o menor, eu tiro o zero, né? Menor que π por 3 mais 2κπ, ou π mais 2κπ menor que x menor que 4π por 3 mais 2κπ, ou 3π por 2 mais 2κπ menor que x menor que 2π mais 2κπ. E aí, quando eu for escrever o meu conjunto, né, tem que escrever S igual, colocar entre chaves, né, colocar o x pertencente aos reais e aí eu coloco as propriedades, né, que nós encontramos aqui, tá bom? Bom, então eu agradeço por vocês, né, estarem comigo nesse tempo, nesse período, e desejo um bom estudo para vocês. Até o dia 28 de junho, então, vocês podem, né, entrar em contato e fazer todas as perguntas que precisarem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.